Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui com o Jogo Aberto, que vai trazer as informações, claro, de Flamengo e Bahia. E hoje tem decisão na Copa do Brasil. Como nós sabemos, o Flamengo venceu na primeira partida em Salvador por 1-0, né? Placar magrinho, mas o Flamengo tá com a vantagem e hoje vai jogar dentro de casa contra o Bahia, que é um time difícil. Então vamos ver aqui as últimas informações, tem notícias sobre preparação do Flamengo, provável escalação e muito mais, e tem também notícias sobre o mercado da bola. Então não perca esse vídeo, né? Fica até o final para você ver todas essas notícias. Créditos para o Jogo Aberto, o link na descrição. Pedimos a você que nos apoie deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sino para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos agora então acompanhar as informações com a Renata Fonte. A Copa do Brasil. E aí, qual é o seu palpite para esse jogaço? Falta de tempo para trabalhar e problemas físicos assombraram o técnico Tite nos últimos meses. Hoje, dentro do possível e depois de um período de descanso, o treinador vai levar a campo aquilo que tem de melhor disponível em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo em Salvador por 1-0, o rubro-negro precisa só de um empate para avançar. Mas sabe que a torcida cobra por desempenho. Começando pelos problemas no departamento médico, Vinha, Cebolinha e Pedro só voltam em 2025. Inclusive, o centroavante está com cirurgia no joelho marcada para esta sexta-feira. O uruguaio De La Cruz não se recuperou a tempo de lesão na coxa direita e também está fora da partida. Apesar das baixas, o técnico Tite ganhou alternativas. O meia Arrascaeta, o atacante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira estão recuperados de lesões e foram relacionados. Aqueles atletas que estavam com as seleções, como Gerson, Fabrício Bruno, Varela e Pulgar, voltaram ontem ao Rio de Janeiro. Os brasileiros treinaram normalmente. Como os estrangeiros jogaram mais de 90 minutos, ainda serão reavaliados. O provável Flamengo tem Matheus Cunha, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Léo Ortiz, Pulgar, Everton Araújo ou Alan e Arrascaeta. Lá na frente, Luiz Araújo, Gerson e Bruno Henrique. Todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar, fazer uma grande festa e no final todos comemorar com essa grande classificação. O Bahia busca uma vaga inédita nas semis do torneio e Rogério Ceni particularmente precisa quebrar um jejum. Ele nunca venceu o rubro-negro como treinador. São 13 jogos e 13 derrotas. Ceni tem seus principais jogadores à disposição. Até mesmo Santiago Arias, que estava com a seleção da Colômbia, e Lúcio Rodrigues, com o Uruguai. Eles nem atuaram por lá. O provável Bahia para mais tarde tem Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, ex-Flamengo e Cauli. No ataque, Tassiano e Everaldo. Acho que o jogo tá em aberto. Não é porque é 1-0 aqui que acabou. Nós temos o jogo de volta e vamos estar recuperados fisicamente, eles também. Vamos continuar esse jogo no Maracanã. Daqui a pouco, Rio de Janeiro, a gente também atualiza o lado do Flamengo, que tem a vantagem em cima do Bahia na Copa do Brasil. Rafa, tudo bem? Tudo bem, sim, Mari, Bruno, Marra, Breler, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. De fato, o Flamengo tem a vantagem construída lá em Salvador, a vitória por 1-0, gol do Bruno Henrique. E essa vantagem precisa ser administrada logo mais às 9h45 contra o Bahia, aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia. Mais de 62 mil torcedores são esperados essa noite. Os ingressos estão esgotados. Sobre os fifeiros, né, os jogadores que estavam na data FIFA pelas suas respectivas seleções, o Flamengo conta com
4, 2 jogaram os jogos inteiros de terça-feira pelas suas seleções, o Pulgar pelo Chile e o Varela pela seleção do Uruguai, e por isso devem começar no banco de reservas. O Gerson e o Fabrício Bruno devem ser titulares essa noite pelo lado rubro-negro. Pelo lado do Bahia, o tricolor da Boa Terra tem de volta o Santi Arias, que não jogou na última terça-feira e, portanto, deve ser titular essa noite, e o Lúcio, que vai ficar como opção no banco de reservas. Sempre que se fala do jogo entre Flamengo e Bahia, a gente tem que lembrar daquela estatística, né, extremamente sui generis contra o Rogério Ceni. Como treinador, nunca venceu o Flamengo, são 13 jogos e 13 derrotas. Precisa hoje vencer por diferença de 2 gols para poder se classificar, ou por diferença de 1 gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Expectativas de um grande jogo essa noite aqui no Maracanã, apesar de algumas ausências importantes no time do Flamengo. Os jogadores entregues ao departamento médico. Pedro, Vinha, Cebolinha só jogam ano que vem. O Arrascaeta volta hoje, mas o Michael continua fora, assim como o De La Cruz, jogador que teve fadiga muscular e está vetado para o jogo dessa noite. Personagens do confronto entre Flamengo e Bahia. Bruno Henrique e Gabriel Xavier falam sobre a importância do jogo de logo mais. Tenho certeza que será uma grande festa no Maracanã, Maracanã lotado, e a gente dentro de campo dando o nosso melhor para a gente sair classificado. Não estive presente, né, quando o time foi campeão, mas estive presente ano passado, onde chegamos em mais uma final. O projeto para esse jogo é todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar, fazer uma grande festa e no final todos comemorar com essa grande classificação. Não vale só apenas fazer gol, a gente tem que voltar a ser sólido defensivamente e não sofrer gols. A gente sabe que o adversário aqui na nossa casa propôs poucas oportunidades, mas infelizmente fizeram um gol de bola parada. A gente sabe da importância que é para o clube, que é para o Bahia, a gente fazer história, e com certeza a gente está bem focado e determinado para fazer um grande jogo e, assim, em nome de Jesus, conseguir a classificação. O Bahia não tem desfalques para essa noite, o técnico Rogério Ceni conta com todo o elenco à disposição. Do lado do Flamengo, falei sobre algumas ausências, né? E tem alguns retornos importantes além do Arrascaeta. Léo Pereira, zaga, e Gabigol, só que no banco de reservas, o ataque do Flamengo será composto pelo Luiz Araújo e pelo Bruno Henrique. Tite montando o time no esquema 4-4-2. Braulio da Silva Machado é quem apita esse Flamengo e Bahia, logo mais 9h45. Aqui no Maracanã, meus amigos. Valeu, Rafa. A gente vai falar mais sobre esse jogo e também esse tabu que o Rafa destacou, né, do Rogério nunca ter vencido o Flamengo. Tem a missão hoje no Maracanã. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Sobre o rubro-negro, o Flamengo pretende contratar um centroavante de peso para o próximo ano, até porque não terá Pedro, pelo menos até o mês de agosto, e Gabigol está de saída do clube. O vínculo se encerra em dezembro e não será renovado. Diante desse cenário, o pessoal do Fla Web, portal que acompanha o Flamengo, contou que Mauro Icardi interessa. Vocês lembram dele? Centroavante argentino, 31 anos de idade, atualmente no Galatasaray. Ganha 2,5 milhões de reais por mês. E seria o grande trunfo do Flamengo para o Super Mundial de Clubes, a contratação de peso para a camisa 9. O Flamengo vai ter uma abertura bacana na janela, na sua folha salarial, com a saída do Gabigol, uma economia de pelo menos 1,6 milhão por mês. Vale a lembrança de que se tivesse renovado com o Gabigol,
O Flamengo passaria a gastar com o atleta, entre salários, direitos de imagem e luvas, cerca de 3 milhões de reais. E é com esse fôlego na folha que o Flamengo pode fazer um investimento pesado. A grande dificuldade, na minha opinião, em relação ao Mauro Icardi é convencer o Galatasaray a liberá-lo. Jogador que é peça fundamental na equipe turca. Na temporada passada, por exemplo, foram 46 jogos, 31 gols e 11 assistências, principal jogador do time turco. Não acho que vai sair negócio, a menos que o Flamengo ofereça bastante dinheiro, e oferecer bastante dinheiro por um centroavante de 31 anos de idade talvez não seja um negócio tão inteligente. Icardi, que tem contrato no Galatasaray até junho de 2026, que virá um reforço de peso, isso certamente virá. Mas ainda há outro ponto importante que a gente precisa aguardar. As eleições para presidente, que acontecem em 9 de dezembro. O Icardi, de acordo com o pessoal do Flaweb, é um nome que interessa à atual administração do Rodolfo Landim, que terá Rodrigo Dunche como presidente em caso de vitória na eleição. A gente não tem a mínima ideia de quem vence a eleição, de quais seriam os planos de outros concorrentes. Então, se eu fosse torcedor rubro-negro, não me empolgaria muito com essa ideia de Mauro Icardi. Só para completar, notícias do Fla para essa noite: Gabigol será reserva. Tendência que Tite escale o Flamengo contra o Bahia, com Bruno Henrique e Luiz Araújo formando a dupla de ataque. Fabrício, Bruno e Gerson treinaram normalmente nessa quarta, depois de servirem a seleção. Já Pulgar e Varela nem apareceram no CT, em recuperação depois da data FIFA, devem ficar à disposição para o confronto dessa noite. Você acha que o Flamengo vence? Então é isso aí, galera. Quero saber agora a sua opinião. O que é que vocês acham aí, primeiro do confronto hoje, né? Flamengo e Bahia no Maracanã. Julgo que o Flamengo tem vantagem. Sabemos que o Bahia é um time muito difícil, né? Tá muito forte pelas suas contratações, pelo Rogério Ceni. Mas você acha que o Flamengo hoje é favorito? Você acha que o Flamengo vai vencer o Bahia, ou pelo menos não ser eliminado? Porque tá com 1-0 fora de casa, né? Em casa, só empatar o Flamengo já leva. Mesmo que empate de 0-0, de 1-1, de 2-2, independente do placar, se for empate, o Flamengo passa. Se for 1-0 para o Bahia, vai para os pênaltis. Se o Flamengo vencer, qualquer resultado, o Flamengo passa tranquilamente, só não pode perder, porque aí o Flamengo pode acabar ou levando para os pênaltis ou até sendo eliminado, dependendo do placar, né? E aí o Flamengo, claro que tem o favoritismo pelo fator casa, né? Pelo fator de ter jogadores importantes voltando também, mas a gente nunca sabe, porque é Copa do Brasil, né? É mata-mata, times se dedicando ao máximo para poder vencer, e a gente fica aí nessa expectativa. Sobre o Mauro Icardi, eu quero saber a sua opinião também, se você concorda. Muita gente não aprova muito a contratação dele, acha ele um cara que não tem um nível, né, tão bom assim para muita gente, acha que ele, pelo valor, que não valeria a pena e tal. Nunca foi um cara assim de ser excepcional na Europa, né? Acho que muita gente lembra mais dele na Inter de Milão, né, no próprio PSG, jogou com o Neymar também e tal. Mas nunca foi um cara assim de você dizer, não, esse cara aqui é um extremo goleador. Não. Acho que ele sempre foi um cara de fazer gols assim, muitos gols, mas nunca foi de times, de golear bastante em times grandes, gigantes da Europa, né? Isso não. Mas é um cara que lá sempre jogou muito bem e tal. Então acho que no Brasil aqui ele jogaria muita bola, mas a questão tanto nem é essa, né? Porque se fosse por isso, acredito que o Flamengo contrataria ele, tanto que, segundo informações, o Flamengo tem interesse nele. Acho que a questão em si mesmo, galera, é se o Flamengo vai conseguir tirar ele de lá. Como o próprio Nicola falou aí, ele está jogando bem no Galatasaray da Turquia, ele está tendo boas temporadas, é um cara que é importante lá, é o titular. Então dificilmente ele vai ser... o time vai ceder ele sem uma boa oferta, né? Sem um valor ali estrondoso para poder tirar ele. E também atrair ele para o Brasil, porque mesmo ele estando na Turquia, para ele pode ser mais atraente estar próximo da Europa ali do que estar aqui na América do Sul, né? Para ele, estando lá, ele está mais próximo dos grandes clubes europeus. Pode ser que ele volte para algum time maior lá e tal, um time mediano e tal. A vida lá, talvez para esse jogador, pelo costume que ele tem, pode ser melhor, né? Embora ele seja argentino, mas aí também pode pesar a questão de que ele é argentino, então ele pode querer vir para o Brasil para ficar mais próximo aqui e tal, de onde ele nasceu e tal. E aí isso também pode pesar, mas eu acho que o que pesa mesmo a questão é salário, né? Luvas. É assim que o jogador ele se interessa pelo clube no fim das contas, né? A gente tem que ser realista, então o Flamengo tem que ver essa questão, se vale a pena, né? Valores e tal, se ele vai ser muito caro. E aí
né, nessa questão a diretoria do Flamengo não faz loucuras e aí vai analisar direitinho para poder ver ele como sendo um grande nome aí para o Super Mundial, que o Flamengo está, né, garantido, já está classificado para esse evento, né, mundial aí que vai com certeza parar o futebol. E a gente fica atento. Eu acho que o Flamengo tem que ver tudo isso. Se vale a pena, se for um valor bacana, interessante, pode trazer ele. Agora, se for valores estrondosos, valores muito maiores, aí eu acho que o Flamengo não deve, porque tem jogadores que, até aqui mesmo na América do Sul, que tem, né, um nível parecido que o deles, são muito mais baratos. Então a gente pode ver isso aí. E a diretoria do Flamengo sabe bem disso e vai analisar direitinho, porque tem um fator mídia também, um cara midiático. Isso aí pode fazer toda a diferença. Se ele quiser, se o clube quiser também ceder, se os valores forem bons, aí o Flamengo pode sim trazer o Mauro Icardi para poder vir e substituir, né, o Pedro aí, como sendo jogador centroavante, né? Ele que é bem parecido mesmo pela característica dele. É um camisa 9 goleador, né? Tem boa finalização, não é tão técnico, mas é um cara que, se ele tiver de frente, dificilmente ele vai perder. É um cara que cria oportunidades e tal. É bem semelhante ao Pedro. E aí a gente pode ver, né, se isso vai desenrolar ou não. Esse foi o vídeo. Comente se vocês aprovam a contratação dele, o seu palpite para essa partida. Tamo junto e até o próximo vídeo.